Marcos capítulo 12, do versículo 41 ao 44, lemos assim: E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobrejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Olhos humanos não entendem a oferta da pobre viúva. Corações humanos se enganam com o muito que os ricos deitavam na arca do tesouro. Homens focam no dinheiro, quantidade de dinheiro. Homens focam nos recursos, no talento, nas habilidades. Podemos até dizer no pedigree que alguém possa, porventura, ter. Se você ou eu focarmos nestas coisas, isto mostra o quão carnal e imaturo nós somos. Se o tamanho da oferta, ou o tamanho do serviço prestado, é meramente medido por quantos zeros tem, ou quanto talento é necessário, é um julgamento muito pobre, é muito nocivo quando assim enxergamos, e quando assim nos enxergamos a nós mesmos. Muitos crentes se sentem inferiores por acharem que não têm talento ou habilidade, se sentem uma espécie de meio cidadão do céu, porque não pode fazer tanto quanto alguém, não pode dar tanto quanto alguém, não pode prestar um serviço tanto quanto alguém. Mas quantas pessoas aqui, se na condição da pobre viúva, diria: o que são 2 moedas de meio centavo? Quantos aqui diriam: que diferença vai fazer se eu der essas 2 moedas de meio centavo? E aqui fica a dúvida, ninguém sabe direito se as 2 moedas valiam meio centavo, ou se cada moeda era meio centavo e as 2 valiam, portanto, 1 centavo. Mas meio centavo, 1 centavo, a diferença não é muito grande. Hoje no Brasil nem sequer existe mais a moeda de 1 centavo. Existia um tempo atrás, mas hoje não existe mais. De tão pequena a quantidade. E quantos aqui, se fosse aquela viúva, diriam: por que eu vou dar 1 centavo? Além de ser todo o meu sustento, do que vai adiantar? Que bem ele vai fazer? Que diferença vai trazer a qualquer coisa eu deitar 1 centavo, sendo que para mim é tudo? É pouco, mas para mim é tudo. E acrescentando o meu todo, não vai fazer grande diferença. E quantos aqui, ao invés de fazer e colocar as 2 moedinhas, diriam: eu não vejo sentido, não vejo razão, não vejo porquê. Eles então privam alguém, mas mais importante, eles mesmos se privam. Porque nós olhamos 2 moedinhas e dizemos: isso não é impressionante. Impressionante são os ricos que estão colocando lá de balde as moedas, estão colocando de monte suas riquezas. Ali é impressionante. Mas Jesus falou: aquela pobre viúva deu mais do que todos. E hoje eu quero falar sobre o tema: o tesouro de 1 centavo. O tesouro de 1 centavo. Olha comigo no versículo 42 que nós lemos. Eu quero ver esta noite alguns tesouros de 1 centavo. Tesouros que aos olhos e corações humanos passam despercebidos e desapreciados.
mas a Deus é de grande valor. Jesus falou no versículo 42, vindo porém uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. Como eu disse, eram 2 moedas que valiam meio centavo cada, ou as 2 juntas eram meio centavo. O fato é que era pouco, era pouco. Os ricos, Jesus falou, deitavam muito. Era impressionante os tesouros que eles depositavam. Mas foram 2 moedas. Foi 1 centavo que impressionou Jesus. E não muito que vinha da sobra dos ricos. Jesus não está preocupado com o quanto que você e eu damos ou podemos dar. Deus não está impressionado, preocupado com o seu talento ou a sua habilidade, mesmo porque foi Ele que te deu aquele talento e habilidade. Ele não está interessado naquelas coisas que você ou eu achamos que nós podemos ou não fazer. Lembrando que Ele falou que sem Ele nada podemos fazer. Mas Deus não está impressionado, preocupado com isso. Alguns acham que por não terem muito a dar, não dão nada. A pobre viúva não tinha muito a dar, mas ela deu. Muitas pessoas acham que por não terem habilidade, não farão nada. Ah, pastor, que eu não tenho talento, eu sou tímido, eu não falo. Eu sei, Moisés falou a mesma coisa. Moisés falou, mas eu não sei falar. Deus falou, então, seu irmão Arão vem aí, ele vai falar por você. Agora note, depois daquilo, me mostre uma vez que Arão falou no lugar de Moisés. Ele não falou. Muitos dirão, mas eu não tenho habilidade. Deus pode dar habilidade, Deus pode equipar. Mas muita gente fala, eu não tenho muito talento, então eu não vou fazer nada. Eu não tenho muito a dar, então eu não vou dar nada. Não devemos pensar assim. Outros acham que é sobre o quanto que se dá, ou o quão talentoso que é. O dízimo é algo perfeitamente igualitário. Não existe dízimo grande ou dízimo pequeno. Claro, estamos impressionados com aquela pessoa que traz um dízimo grande. Mas sabe uma coisa? O dízimo do rico é o mesmo que o dízimo do pobre. Lembrando que essa pobre viúva não deu dízimo, ela deu o todo. Ela deu todo o seu sustento. Eu entendo, aqui tem muita igreja que pega isso e faz uma festa, né? Hoje a oferta vai ser a oferta da viúva pobre. Todo o seu sustento, tem que dar tudo. Não é isso que Jesus está falando aqui. Mas o importante é que na questão do dízimo, não tem muito, tem pouco. Gente, quem aqui queria dizimar 10 mil reais por mês? Se você não levantou a mão, você não está pensando direito. Você quer dizimar 10 mil reais por mês. Mas aquela pessoa que dizima R$1 ou 10 reais, não, mas o dízimo aqui é muito... Não, o dízimo é o mesmo, gente. O dízimo é proporcional. Ah, mas a obra que o pastor faz é uma obra mais grandiosa. Ele está lá na frente pregando. Sim, porque Deus me chamou e me equipou para isso. Mas se Deus chamou você para fazer qualquer outra coisa, aquela qualquer outra coisa se torna tão grande quanto, porque a grandeza não está no que você faz, mas a grandeza está naquele que o chamou. Então não tem obra grande, obra pequena, não tem serviço grande, serviço pequeno, tem apenas um serviço de obediência, e submissão, e rendição, e dedicação. Tesouros de 1 centavo existem no mundo inteiro, estão disponíveis a qualquer momento, porque é Deus que adiciona o valor. O pouco se transforma em muito nas mãos de Deus. Um tesouro de 1 centavo. O homem vê 2 moedinhas, Deus vê um tesouro. O homem vê grandes ofertas, Deus fala, as 2 moedinhas são maiores. O tesouro
de 1 centavo. Às vezes eu me admiro. Às vezes eu me pergunto, o que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Se não deu para entender, eu vou repetir devagar para você prestar atenção. O que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Com isso eu quero dizer que muitas vezes eu me sinto completamente incapaz, despreparado para estar fazendo o que Deus me chamou a fazer. Sem falsa modéstia, gente. Eu não estou dizendo aqui com uma espécie de falsa modéstia. Não, sinceramente. Eu não tenho nenhum pedigree. Eu não cresci num lar cristão. Eu não fui para uma igreja boa, cristã, fiel à palavra desde pequeno. Eu fui salvo aos 25 anos de idade. E eu penei vários anos indo de igreja medíocre para igreja medíocre. Por medíocre me refiro a igrejas que não eram como deveriam ser, infelizmente. Eu comecei a fazer seminário já com quase 30 anos. Comecei a me preparar, levantar o sustento para vir para Maceió. Já os meus colegas nós chamamos é chamado deputação, esse processo de levantar recursos de oração e apoio. Os nossos colegas eram tudo jovenzinhos de 22, 23, 24, 25 anos. Eu era um ancião. Geralmente demora 3, 4, 5, 6, 7, até 10 anos já se demorou para fazer esse processo todo. Deus permitiu que nós fizéssemos aquilo em 2 anos. E ainda comprássemos o então galpão, quitado um ano antes de virmos para cá. Sabe o que é isso? É um tesouro. É um tesouro de 1 centavo. Quando o pastor Cox estava lá fora, ele falou, por que você não... Vocês conhecem a história? Por que você não faz uma oferta aqui pro dono? Eu falei, eu ofertar o quê? Eu não tinha 1 centavo. Era um tesouro de nem 1 centavo. Eu não tinha dinheiro para comprar isso aqui. Mas aqui estamos nós. Por quê? Porque nós obedecemos e seguimos o que Deus nos chama a fazer. E aí que está o tesouro. Deus colocou no coração daquela pobre viúva, dê tudo, mas é só o que eu tenho, dê tudo. Quantos exemplos na Bíblia nós temos? Eliseu, por exemplo, que chegou para a viúva e falou, viúva, Deus mandou aqui para você fazer uns pães para mim. E ela falou, homem de Deus, eu mal tenho um punhado aqui, um pouquinho de óleo, mal dá para mim e para o meu filho. Deus mandou, eu vou fazer, mas eu vou fazer isso aqui, a gente vai comer e vai morrer, porque não tem mais nada. E durante longo tempo, enquanto durou a fome e a seca, o pote de óleo não secou, o pote da vasilha não esvaziou-se, e tinha alimento, tinha água, tinha óleo, tinha farinha. Deus fez um tesouro do nada. Deus é especialista em criar o tesouro de 1 centavo. De tomar coisas pequenas, coisas sem valor humanamente falando, e transformando-as em tesouro. Em algo precioso. Outra ocasião, ele falou para outra viúva, vai enchendo aí os olhos, junte aí cantos, e ela saiu enchendo. E de um canto, ela encheu uma porção de canto. Falou, pronto, agora venda e viva disso. Sabe o que é isso? É o tesouro de 1 centavo. Deus é especialista em tornar centavos em tesouros. Você também pode ser um tesouro de 1 centavo. Deus não faz acepção de pessoas, e qualquer um pode ser um tesouro de 1 centavo. Olhem comigo para 1 Samuel. 1 Samuel, versículo 17. Vamos falar agora sobre o jovem Davi. O tesouro de 1 centavo, nós vemos isso na história da viúva pobre. Eu quero mostrar agora outro tesouro de 1 centavo na pessoa do jovem Davi. 1 Samuel 17, 28, diz assim, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto?
Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Aqui nós temos o Davi, o pai dele, Jessé, mandou ele levar os queijos e os pães para os seus irmãos e para o rei. E mandou Davi. Davi era o caçula, era o moleque, era o mais jovem, era o desprezado. Ninguém dava valor para ele. A gente vê isso nas palavras do seu irmão aqui. Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Vai cuidar das tuas poucas ovelhas. Você só presta para isso. Nós somos soldados, somos... Você com quem deixou aquelas poucas ovelhas? Que nem isso tu está fazendo direito. Porque Davi chegou lá e viu todo mundo se acovardado dos filisteus, acovardado de Golias, todos tremendo, com medo. E Davi falou, não há uma causa, não há uma razão para isso. Não existe um homem em Israel que vai calar a boca desse filisteu que está blasfemando contra Deus. O seu irmão Eliabe ficou ofendido e disse, quem você pensa que é, moleque? Vai cuidar das tuas ovelhas. Podemos dizer que ele valia 1 centavo aos olhos do irmão dele. Mas foi esse Davi, adolescente, caçula, menosprezado, foi este que derrubou, degolou e venceu o gigante Golias. Um tesouro de 1 centavo. Um tesouro de alguém que ninguém dava valor. Todo o exército temia e tremia e não queriam saber de enfrentar Golias. Davi estava disposto e com uma pedra o derrubou. Recusou a armadura e a espada do rei, mas nem por isso se desanimou. Não recusou, não desistiu, não se intimidou, nem fez desculpas. Se lê a história, a Bíblia fala que ele saiu correndo, pegando pedras no caminho enquanto corria, e derrubou Golias. E com sua própria espada, degolou a cabeça do dono. E voltou vitorioso. Davi era um tesouro de 1 centavo, que ninguém dava valor. Ele foi o último recurso. Ninguém sabia o que fazer. Rei Saul já estava sem saber o que fazer, porque ninguém queria enfrentar Golias. Aí chega um adolescente. Ele ofereceu sua armadura, sua espada. Ele colocou e ficou tudo meio que caindo de um lado, sobrando do outro. Ele falou, não, eu não preciso disso. Deus me entregou na minha mão o urso e o leão. Deus me livrou do urso, Deus me livrou do leão, e Deus vai me livrar desse filisteu, blasfemando o meu Deus. E lá foi ele, saltitando, passou o leito de um rio seco, pegou 3 pedras. Dizem que Golias tinha 2 irmãos, ele ia pegar o Golias e ia atrás dos irmãos também. Mas os filisteus, ao ver aquela cena, fugiram, e o exército de Saul, encorajado, animado, perseguiram e tiveram a vitória. Um tesouro de 1 centavo. Olha comigo para João capítulo 6 esta noite. Deus pode fazer tesouros de 1 centavo. Deus pode usar uma pobre viúva para dar uma lição de moral nos ricos que acham que estão dando muito. E Jesus falou, ela dando os seus 2 moedinhas, deu mais do que todos eles. Deus pode usar um tesouro de 1 centavo de um adolescente, pastor de poucas ovelhas, para fazer uma grande obra, de trazer uma grande vitória. E Deus pode usar um garoto e o seu lanche, que nós lemos em João 6, versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. 200 dinheiro era equivalente ao salário de... Um dinheiro era o salário de uma pessoa por um dia. Você tem uma ideia ele falou, que a gente tivesse aqui, vamos supor que, vamos dizer aí que uma diária hoje, uma pela outra aí, só para ter um exemplo, vamos supor, para facilitar o cálculo, R$100 uma diária.
200 dinheiros era 200 vezes 100 reais. Pois é, só daria para comprar, para comer, nem para cada um comer um pouco. Era muita gente. Mas continuando aqui, versículo 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Não está escrito, mas Jesus fez assim, ó, deixa comigo, eu só queria ouvir isso. Mas que é isso para tantos? Jesus falou, eu vou lhe mostrar o que é isso para tantos. Eu vou lhe mostrar um tesouro de 1 centavo. Eu vou alimentar essa multidão de centenas, talvez milhares de pessoas com 2, veja bem, 2 peixinhos. Não eram 2 peixinhos, eram 2 peixinhos e 5 pães de cevada. Deus pegou um garoto e seu lanche. Gente, são poucas as coisas que ficam entre um garoto e seu lanche. Ele tinha o seu lanche. Ele também olhou para o seu lanche, 5 pãezinhos, 2 peixinhos, olhou para a multidão e falou, isso aqui não dá nem para Jesus e os seus apóstolos aqui, ó. Isso aqui não dá para mim, isso aqui é um lanchinho. Por que eu vou dar o meu lanchinho? Que diferença vai fazer o meu lanchinho para tantas pessoas? O próprio discípulo aqui, o André, o próprio André, André de pouca fé, o próprio André falou, o que é isso para tantos? Eu concordo com ele, o que é isso para tantos? Vou ficar com meu lanche, muito bem, obrigado. Jesus, faça o seu milagre de outro jeito aí. Me repetindo, muitos crentes, por não terem muito a dar, muitos crentes, porque pensam que não tem muito a contribuir, decidem, por acharem que não vão fazer diferença, que não vão fazer nada. Eles ficariam com os seus pães e os seus peixinhos e não veriam um milagre. Gente, o que você está vendo aqui é um milagre. É um milagre. Há quase 17 anos existe nesse local uma igreja do Senhor Jesus Cristo que prega o Evangelho, que tem feito diferença na vida de milhares. E não tem nada a ver comigo, gente. É um tesouro de 1 centavo. Pastor, o senhor gastou quanto aqui? Eu não gastei nada. Deus mandou tudo. Eu sei de pessoas que eles começam uma igreja. Eles alugam local do bolso deles. Eles decoram, eles botam tudo. Só que não é igreja. Tem a cara de igreja, tem o cheiro de igreja, mas não é igreja. Uma igreja verdadeira, ela é nascida de uma outra igreja verdadeira. Não é assim. Eu acho que você é uma igreja. Já sei. Eu acho que você é um pastor. Eu vou alugar um local, vou botar umas cadeiras, uns bancos, uns altos, né? Igreja, blá, 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 blá. Pronto. Temos aqui uma igreja. Não, você não tem uma igreja. Uma igreja é fruto de uma outra igreja. A sombra é fruto dessa igreja. Essa igreja é fruto de uma outra igreja. E essa outra igreja é fruto de uma outra igreja, e 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 assim sucessivamente. Se pudermos traçar direto até a igreja primitiva, eu não sei. Francamente, eu não sei, eu nunca fiz esse estudo. Mas o princípio é esse, gente. Você pega uma maçã ou uma fruta qualquer, ela veio desse pé, mas esse pé veio de uma semente que estava num fruto que veio de outro pé. Você não vai ter um pé de alguma coisa que saiu do nada. Todo pé de fruta, qualquer planta, veio de uma semente que estava num fruto que veio de uma outra árvore. Assim que é feita a multiplicação. Essa tecnologia moderna que faz alimentos geneticamente modificados é uma aberração, gente. Onde já se viu comer uva sem caroço? Quem gosta de comer uva sem caroço, levanta a mão. Hereges, todos vocês hereges. Gente, a melhor parte da uva está no caroço.
A saúde da uva está no caroço. Mas me diga uma coisa, se aquela uva não tem caroço, ela veio de onde? E que uva ela vai reproduzir? Agora você imagina se nós vivemos num mundo onde todas as uvas são todas sem semente. Aí você vai ter que comprar a semente da uva de quem? De quem tem a patente da semente geneticamente modificada. Deus falou que a semente está no fruto. E Ele dá esse fruto, deu esse fruto gratuitamente para a humanidade. Você pega uma melancia, quantos possíveis pés de melancia tem ali? Ou qualquer outra fruta. Aí vem o homem e faz o quê? Cria uma fruta que não dá semente. Eu sou o dono da patente da semente geneticamente modificada. Quer uva? Vou ter que comprar de mim a semente. Deus deu o fruto com a semente para que houvesse fartura para todos. Gente, vivemos um mundo muito perverso. Não, é porque esses alimentos geneticamente modificados, eles são mais isso e resistente àquilo. E você é dono. Quando o dono é Deus que deu para a humanidade. Nós voltamos a falar sobre igrejas. A igreja é a mesma coisa, gente. A igreja não cai do céu. Voltando a falar sobre tesouros. Poucos pães, poucos peixes. Aquele garoto, te garanto, também estava com fome. Se a multidão estava com fome, o garoto estava com fome. Os apóstolos se preocupavam com isso. Já era tarde, não tinham de comprar. Ele poderia ter argumentado, como eu falei. Que diferença isso vai fazer? Eu me preparei, minha mãe preparou o meu lanche. Vocês não, vocês são uns desocupados, irresponsáveis. Por que vocês não se prepararam? Por que vocês não pensaram nisso? Por que eu vou ter que pagar o preço pela sua irresponsabilidade? Todos excelentes argumentos, o maior de todo, mas eu estou com fome e o lanche é meu. Ele estava disposto a entregar o seu pouco para Deus. O seu centavo. Esse jovem era um tesouro de 1 centavo. Quantos crentes têm a salvação, estão felizes e regozijantes e contentes de terem a salvação, mas o resto que se vire. Mas pastor, eu sou salvo. Amém, aleluia. E quem você acha que vai reproduzir o fruto da vida eterna? Ou você é uma semente sem uva? Aliás, uma uva sem semente. Botanicamente falando, uma fruta que não tem semente não é fruta. O que caracteriza uma fruta é a presença da semente. Em outras poucas palavras, todo crente é uma fruta. A questão é, você vai passar para frente a semente? Você vai reproduzir nas pessoas a vida eterna? Você vai levar as boas novas? Ainda bem que quem nos falou de Jesus não pensava assim. Não existe salvação sem a instrumentabilidade humana. Alguém falou de Jesus para você. Alguém lhe deu um panfleto, alguém lhe deu uma Bíblia, alguém lhe chamou para um culto. Alguém organizou o culto, alguém mandou imprimir. A igreja manda imprimir panfleto, alguém pega o panfleto, dá para alguém, e se alguém olha, fala, joga fora, cai no chão, alguém vem atrás, pega o panfleto, lê e pode ser salvo. Alguém viu aí a mão humana nisso tudo? Alguém mandou fazer, alguém distribuiu, alguém recebeu, alguém jogou fora, até chegar no destinatário final. Cada passo tinha os dedinhos humanos. Não há salvação sem nossa participação. Não tem. Não tem. Eu estava andando na rua e de repente eu vi. Não. Eu estava no culto, aí... Não, alguém falou, alguém pregou, alguém me deu uma...
Uma fita, minha idade. Alguém lhe deu um CD, alguém mandou um link no site, alguém estava lá pregando a mensagem, você... Alguém fez alguma coisa em algum lugar para nós sermos salvos. Nós podemos gerar a coisa mais preciosa em todo o universo, usando o recurso mais precioso em todo o universo, que é o sangue de Jesus derramado na cruz. Nós podemos pegar uma alma perdida, sem esperança, e dar a ela a vida eterna, salvação em Cristo. Um tesouro de 1 centavo. Você não precisa ser pastor para fazer isso. Você não precisa de um cargo na igreja para fazer isso. Você não precisa fazer curso de linguística, grego, hebraico, hermenêutica, exegese, blá, 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 blá. Não precisa nada disso, gente. Eu lembro até hoje, a semana que eu fui salvo, eu era o cara mais chato do mundo. Eu fui salvo, você sabe, 30 e poucos anos atrás. Fui trabalho, na época eu tinha um cargo de gerência em um hotel, lá em Londres. Quer dizer, eu era espécie de um chefe. Então, você que não é chefe, vem aqui. E eu tentava levar, eu não tinha experiência nenhuma, tentava levar as pessoas a Cristo. Como era o chefe, eles tinham que... Sim, chefe, não chefe, pois não, chefe. Eu não lembro que eu levei ninguém a Cristo. Mas sabe uma coisa? Eu estava tentando. Meus irmãos, mesma coisa. Qualquer oportunidade, sempre o assunto ia para a Bíblia, para a salvação. Por quê? Gente, a sede, especialmente quando o crente nasce de novo, o primeiro amor, ele tem uma sede, uma paixão, uma vontade de compartilhar. Por isso que Jesus falou, condenando a igreja lá em Apocalipse, nas cartas, falou, perdestes o seu primeiro amor. Perdeu aquele calor, aquela paixão, aquela vontade, aquela garra. Você perdeu, se acomodou, se acostumou. Mornificou, eu inventei essa palavra, ficou morno. Perdeu o primeiro amor. Perdemos a oportunidade de criarmos tesouros de 1 centavo. Quem aqui já ouviu falar no grande D.L. Moody? Alguém já? Ninguém? Deveriam. D.L. Moody é um dos grandes evangelistas que o mundo já viu. D.L. Moody era um semi-analfabeto. Era dito que ele pronunciava Mesopotâmia em 2 sílabas. Ele foi recusado a ordenação, ninguém queria ordenar ele. Ele falou, você não é culto, você não é educado, você não tem educação, você não é formado. Ele falou, não tem problema, eu vou servir a Deus do mesmo jeito. Ele começou a ter um ministério de crianças pobres, de rua, em Chicago. E Deus abençoou aquilo de tal modo que depois de algum tempo as igrejas vinham, irmão, vem aqui, nós vamos ordenar você. Ele falou, agora eu não quero não. Eu nem precisava e agora é que eu não preciso mesmo. E o ministério dele é sem igual. Grande D.L. Moody. Você não conhece ele? Procure ler a biografia, pelo menos um resumo da vida dele. Grande homem de Deus. Muita gente ouviu falar em D.L. Moody. Mas quem já ouviu falar em Edward Kimball? Quase ninguém. Edward Kimball era o professor de escola dominical de Moody. Ele era um jovem, trabalhava no estoque de uma loja de sapatos em Chicago. E o seu professor de escola dominical foi visitá-lo, porque ele tinha faltado algumas semanas, e durante a semana, no horário de trabalho, ele foi na loja dele, por favor, quero falar com o Dwight Moody. Está lá nos fundos, pode entrar e falar com ele. Pois é, ele foi lá, falou com ele, se não me engano, foi lá que ele recebeu Cristo e o incentivou. Mas veja só, ninguém ouviu falar de Edward Kimball. D.L. Moody é famoso. Mas se não fosse um D.L. Kimball, um Dwight Kimball, o Edward Kimball, não haveria um D.L. Moody, gente. D.L. Moody
Era alguém, como disse, semi-analfabeto, não tinha experiência, ninguém treinou ele, não era ordenado, não era nada. Mas ele fez uma grande obra. Sabe o que é isso? É o tesouro de 1 centavo. Nós não vamos ordenar você porque você não é bom o bastante para ser chamado pastor desta igreja ou desta denominação. Moody falou, ok. Eu não preciso mesmo de vocês. E milhares de vidas foram transformadas e almas foram salvas. Estima-se que mais de 1 milhão de almas foram salvos em resultado direto do trabalho do D.L. Moody. Tesouro de 1 centavo. Talvez aqui você é pai ou mãe, ou futuro pai, futuro mãe, que o futuro D.L. Moody, ou uma D.L. muda. E você tem no seu lar, debaixo dos seus cuidados, o potencial de uma grande ferramenta para Deus. Aí você fala, o meu filho, aí mandou você falar, o Júnior, impossível. O irmão Luiz fala, Micael, sem chance. Cadê a Sofia? O outro Micael fala, Sofia! Pois é. E muitas vezes nós não acreditamos no fato que Deus pode todas as coisas. A chave que abre a porta do poder de Deus chama-se obediência. Obediência, obediência. Você me mostre um exemplo na palavra de Deus, onde o grande poder de Deus não foi destravado, liberado, usado sem obediência de Deus. Não tem, você não vai encontrar um exemplo. E toda vez que o poder de Deus é derramado, é sempre devido à obediência. Pois é. Obediência. Muitas vezes vai depender, como falamos recentemente sobre o sacrifício dos pais aos filhos, pois é, vai depender de sacrifício, vai depender da criação, o exemplo que nós damos, a nossa submissão e devoção, que vai ser refletida aos nossos filhos, ou não. E nós perdemos o tesouro de 1 centavo. Então vamos ser aquele tesouro de 1 centavo. Olhem comigo para Juízes 6. Vamos ver o último exemplo de um tesouro de 1 centavo. Coisas que humanamente não têm valor, coisas que humanamente as pessoas olham e falam, isso daí não tem futuro. Esse D.L. Moody não vai dar em nada. Esse daí é um cowboy. Ele não tem um preparo, ele não fez seminário, ele não fez hermenêutica, ele não fez exegese, ele não sabe grego, ele não sabe hebraico, ele é um analfabeto. Aham, tá, fez muito do que você estudou junto. E hoje é conhecido mundialmente quando seus críticos, hoje ninguém mais sabe quem são. Quem foram os críticos do D.L. Moody? Eu não sei, alguém sabe? Ninguém sabe. Esqueceu, se perderam na história. Mas o nome do grande D.L. Moody continua. Por quê? Não por ele, mas porque Deus fez através dele. Um tesouro de 1 centavo. O garoto com seu lanche entrou na história. Porque ele cedeu e obedeceu, foi submisso. Entregou seu pequeno lanche. E Jesus alimentou uma gigantesca multidão. Um tesouro de 1 centavo. Um jovem Davi, desprezado pelos seus irmãos, mais velhos, mais altos, mais fortes, soldados acovardados. Ele foi lá e falou, deixa comigo, eu resolvo essa parada. E resolveu. Nós temos aqui em Juízes 6, o exemplo do tesouro de 1 centavo de Gideão, o pobre coitado. O pobre coitado. Versículo 15 de Juízes 6. E ele lhe disse, isso que é Gideão falando, ai Senhor meu, que livrarei, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Aqui um anjo do Senhor apareceu e falou para ele, ó, eu quero que você livre Israel dos medianitas. Gideão falou, eu?
A minha família é a mais pobre. Manassés era a menor tribo. Ele falou, eu sou o menor da casa do meu pai. A casa do meu pai é a menor casa, da menor tribo. Você vem chamar a mim? E o anjo falou, foi a você que Deus mandou chamar. Assim como ele chamou a viúva, assim como ele chamou o pequeno Davi, assim como ele chamou o garoto e o seu lanche, ele chamou Gideão. Ele chamou Gideão. Gideão não se via como grande coisa. Como nós lemos aqui, minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na minha casa. Mas veja como Deus o via. Voltando 3 versículos para o versículo 12 de Juízes 6. O anjo diz assim. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão falou, eu valoroso? Tem outra pessoa aqui que eu não estou sabendo? Eu? Está falando comigo, seu anjo? Está vendo aqui no versículo 12 que fala, então o anjo do Senhor, no Velho Testamento e no Novo também, quando você vê o anjo do Senhor, está falando sobre Jesus. Jesus apareceu para Gideão e falou, homem valoroso. Deixa eu contar um segredinho. Pastor, Juízes é Velho Testamento. Jesus nasceu no Novo Testamento. Como é que ele apareceu aqui, se ele não nasceu até aqui? Gente, Jesus sempre existiu. Jesus estava lá na criação. O nascimento de Cristo foi quando Jesus, que é eterno, desceu para o nosso tempo. Mas ele já existia. Ele desceu e voltou para o seu tempo. Então, ele poderia, da eternidade, descer a qualquer momento do tempo. Passado, presente e futuro. Mas aqui foi Jesus que apareceu para Gideão, corporalmente. E ele falou assim, homem valoroso. Por quê? Veja bem, ele desceu da eternidade. Da eternidade, ele via todo o tempo humano. E por ver todo o tempo humano, Jesus sabia, porque é onisciente, aquilo que Gideão haveria de fazer, a saber, livrar Israel dos midianitas. Então ele desce já sabendo o que Gideão ia fazer e falou, homem valoroso. Gideão, que não sabia de nada do futuro, falou, eu sou o mais lascado da família mais lascada, da melhor tribo de Israel. Eu sou valoroso? Foi o que Jesus falou. Homem valoroso. E de fato ele foi valoroso. Gideão, com seus 300 homens, que parece muito. Se você ler a história, ele conseguiu aí alguns milhares e dezenas de homens. Mas aí Deus falou, é muito. Ele estava encarando o exército de potencialmente mais de 1 milhão de soldados medianitas. Então os 20, 30 mil que ele tinha, não tinha chance nenhuma de vencer 1 milhão de soldados. E tem mais, nessa época eles estavam desarmados, eles não tinham armas, não tinham lanças, não tinham espadas. E o exército medianita estava armado até os dentes. Aí Deus falou, é muito, manda para casa quem estiver com medo, manda para casa quem for recém-casado, manda para casa quem beber água de tal jeito. Aí sobraram 300. Aí Deus falou, agora sim, agora vai. Gideão com sua cabeça. Falou assim, acho que Deus vai me dar uma super espada. Deus vai mandar aqui um jato, uns mísseis, alguma coisa. Porque nós 300 aqui, com a mão abanando, não tem nada, arma nenhuma. Sabe que não tinha arma nenhuma? Eles foram desarmados. Igual um certo país que conheço. Foram desarmados. Para eles afiarem os seus implementos agrícolas, eles tinham que ir aos midianitas, porque eles não podiam ter ferreiros. Foram desarmados. E lá estavam eles, 300, contra 1 milhão de soldados armados experientes, invictos. Os midianitas estavam passando por onde eles iam, eles se apoderavam, conquistavam, dominavam os países. Invictos.
1 milhão de soldados armados, experientes e invictos contra 300 fazendeiros sem arma alguma. Homem valoroso. Você conhece a história como Gideão duvidou, colocou o chumaço, molhe só o chumaço, agora molhe só o chumaço. Ok, eu vou lá. E eles venceram esse exército, sabe com o quê? Com tochas e cântaros de barro. E suas vozes. Tudo isso para quê? Para que ninguém se engane que essa vitória foi do Senhor. Por isso que ele disse, olha, manda essa multidão para casa, porque senão vocês vão achar que vocês ganham essa batalha. E eu vou mostrar quem é Deus aqui. Eu vou mostrar quem vai lutar essa batalha por vocês. Quer saber qual foi a estratégia? Ele falou assim, ó, fique no topo da colina. Quando for de noite, vocês desçam correndo, berrando, tocando trombetas. E quando chegar bem perto, vocês quebrem os cântaros e dentro vocês vão ter as tochas. Oh, que brilhante ideia! Vai acordar todo mundo no meio da noite, aquele monte de gente, vão acabar com a gente. Pelo menos vai ser uma morte rápida. Não, foi uma vitória total, total, total. De quê? De 1 centavo. De um fazendeiro com complexo de inferioridade, sem valor, autoestima nenhuma. Lembre-se, um dos desafios de Deus foi o seguinte, Deus mandou dizer, quem tiver com medo pode ir para casa. Medo de quem? Enfrentar aquela multidão? Imagine eu com medo. Foi-se embora um monte. Tesouro de 1 centavo. Um pequeno bando de homens desarmados tiveram a vitória sobre um grande exército invicto. Tudo isso que Gideão estava disposto a confiar em Deus. Gideão não era um general. Gideão não era um estrategista. Ele era um fazendeiro. Disposto a confiar em Deus. Então não interessa o que você seja. Não interessa o que eu seja. Nós podemos grandes coisas que Deus transforma 1 centavo em um grande tesouro. Você talvez se olhe e fale, nossa, eu sou um Gideão, eu não sou nada, eu não sou general, eu não sou estrategista, eu não sei manusear a espada, o meu negócio é arado, é enxada, o meu negócio é plantar, é colher, eu sei lá de lutar, esse pessoal aí é tudo um exército invicto, todo experiente, armado, eu vou fazer o quê? Mesmo pensamento que a viúva pobre poderia ter feito. O que minhas 2 moedinhas vão fazer diferença na vida de ninguém? O que meus 5 pães e 2 peixinhos? O que é isso para tantas pessoas? O que vai fazer você, Davi? Vai cuidar das suas ovelhas. Mas foi esse Davi desprezado que derrubou Golias. Nunca despreze o que Deus pode fazer com 1 centavo. A viúva deu tudo o que tinha. Davi também arriscou sua vida, o garoto com seu lanche deu todo o seu lanche, Gideão arriscou sua vida. E você? O que você está disposto a fazer por Cristo? Pastor, é tão pouco. Deus equipa. Acabei de falar, Gideão era fazendeiro, se provou um grande general. Por quê? Porque estava seguindo Deus. O que lhe impede, o que lhe segura, o que lhe limita, o que lhe amedronta? Todas essas pessoas tinham desculpas humanamente perfeitas para dizer, eu não. Que vá outro dê, outro faça, outro vá, eu não. Devemos fazer como o pequeno Samuel. Eis-me aqui, Senhor. Ou como o profeta que disse, envia a mim. A quem enviaremos? E o profeta disse, eis-me aqui. Envia a mim. Tem muito crente que fala, envia ele. Envia o pastor.
Envia o irmão. Envia a irmã. Mas não envia eu, não. Devemos confiar em Deus. E em suas mãos colocar nossas moedinhas, nosso lanche, nosso talento, nosso centavo. E você vai ver o que Deus pode fazer. O tesouro que Deus pode fazer de 1 centavo.